Bom, e essa semana será fechada pelos dados do IPCA, hein? Um dado-chave, inclusive, para medir o ritmo da inflação nesse início de ano, também ter um balizamento das próximas decisões do Banco Central sobre os juros, assunto tão importante que está no radar aí de todos os analistas, mas para a gente projetar esse assunto, recebemos aqui o planejador financeiro José Faria Júnior, da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Tudo bem? Bom dia, bem-vindo à Band News. Olá, muito bom dia. Bom, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, o que esperar, né, desse dado do IPCA de janeiro? Esse dado ele já vai sinalizar alguma tendência ou ainda vai estar muito vinculado ao que foi fechado no mês de dezembro de 2025? Bom, o dado aparentemente vai vir em torno de 0,35, é a projeção que eu tenho aqui da mediana do mercado, e a inflação do ano de 2025 deve fechar, então, em torno de 4,30%, que é um pouco abaixo do limite que o Banco Central tem para entregar uma inflação. A meta é de 3% e ele pode ter uma variação de 1,5% para cima ou para baixo. Então, 4,30% está um pouco abaixo de 4,5%, que não deixa de ser uma boa notícia. Essa inflação, se ela vier realmente em 0,35%, ela vai ser mais ou menos a metade da média dos últimos 5 anos ou 10 anos para o mês de dezembro. Então, seria uma inflação realmente baixa. Para janeiro, a gente só vai descobrir o dado em fevereiro, a inflação de 25 foi 0,16 por causa de uma questão do bônus de Itaipu, então vai tender a vir uma inflação mais alta em janeiro de 26 em relação a janeiro 25. Mas eu acho que isso o mercado já está projetando. A questão é, o Banco Central vai cortar a Selic em janeiro, na reunião do dia 28 ou na reunião de março. Então, tem alguns pontos chaves aqui. Essa inflação, se realmente vier 0,35, é baixa. Estamos vendo um qualitativo da inflação bastante interessante. O IPCA 15 veio com uma deflação em alimentos em domicílio, veio com uma deflação em preços industriais. O índice de difusão, que significa quantos preços estão subindo em cada 100, está perto do piso da média histórica. Então, tem um qualitativo bom. Se esse qualitativo se repetir no IPCA e se o dólar voltar para a faixa de 5,35 até o final do mês, que é o câmbio que foi do último Copom, a possibilidade de começar o corte em janeiro ainda vai existir. É até importante a gente falar isso, porque era a segunda pergunta, se na sua avaliação esse resultado ele já começa a mexer com essa leitura do Banco Central, né? Porque o que a gente foi observando no finalzinho do ano passado, que foi ganhando muito mais força também, é a probabilidade essa curva de juros, esse corte começar lá para o mês de março. E aí a gente tem alguns fatores diferentes, né? 2026, ano eleitoral também, o que deve movimentar bastante o mercado financeiro, mas então ainda há essa possibilidade de um possível início de queda já nessa próxima reunião? Ainda há. Tem algo que me deixou desanimado, tá? Que foi o relatório de política monetária que foi divulgado pelo Banco Central um pouco antes do Natal, né? Esse relatório de política monetária, ele coloca qual a inflação prevista pelo Banco Central. Importante comentar que o Banco Central precisa que a inflação, no horizonte que ele chama de relevante de tempo, ou seja, daqui a 6 trimestres, daqui a 18 meses, vá para a meta, que é de 3%. Então, quando ele fez a reunião lá em dezembro, ele precisava que a inflação do segundo trimestre do ano de 2027 estivesse em 3%. Agora, nesse primeiro trimestre de 26, ele vai mudar esse horizonte para o terceiro trimestre do ano de 27. E essa inflação ainda está relativamente alta, ela está projetada pelo Banco Central em 3,2%. A meta é 3%. Então, se o último relatório tivesse vindo 3,1%, eu estaria um pouco mais animado em ter o corte em janeiro. Mas é possível, depende da questão do dólar, e tem um aspecto que pode acontecer. A gente sabe que teve um aumento aí no preço de combustível por causa de ICMS, mas, apesar da alta do petróleo de ontem e tudo, a gasolina no Brasil, segundo o relatório da Abicom, está 10% mais cara. Então, é possível que a Petrobras possa cortar um pouco o preço do combustível, até mesmo para eliminar o efeito da alta do ICMS, e isso seria uma notícia que seria
bem positiva para a BC. Não dá para saber se eles vão fazer isso, mas historicamente, com 2 dígitos de defasagem, a Petrobras tem feito cortes. Então, não seria uma surpresa total. E seria uma boa notícia para o Copom. Enfim, o mercado ainda considera março mais provável, mas janeiro não dá para você dizer que não vai acontecer o corte. Perfeito. José Faria Júnior, obrigada pela tua participação. Excelente dia. Até uma próxima por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.